Olá, hoje nós vamos conversar sobre como é a jornada da paciente após um diagnóstico de câncer de mama. Então é um momento em que transforma a vida dessas mulheres e cada paciente é única. E esse cuidado após o diagnóstico envolve a cirurgia, envolve procedimentos de oncoplástica, envolve também endocrinoterapia e é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Eu sou a Ludmila, oncologista, estamos aqui com o Dr. Rodrigo Pepe, mastologista, e a doutora Thaís Vivan, mastologista. E, doutor Rodrigo, como que é feita a decisão cirúrgica da paciente após o diagnóstico de câncer de mama? A decisão cirúrgica é uma decisão sempre compartilhada com a paciente, mas existe uma série de implicações relacionadas ao diagnóstico que a gente leva em consideração na hora de tomar essa decisão. Então, entre os diversos fatores, a gente sempre pesa idade da paciente, característica da mama da paciente, se é grande, se é pequena, se é média, se é uma mama que tem, que a gente chama de pitose, aquela mama que está um pouco mais caída ou não. A gente leva em considerações as condições clínicas da paciente, se ela tem alguma comorbidade, alguma complicação que poderia interferir no bom andamento da cirurgia, e a gente leva em consideração principalmente as características do tumor. Então a gente precisa de saber qual é o tipo de tumor, qual é o tamanho desse tumor, se existe envolvimento dos linfonodos axilares no diagnóstico e, posteriormente, a proporção desse tamanho do tumor com relação às mamas. A gente sabe, Ludmila, e você também trabalha muito com isso, a gente precisa entender, primeiro, qual é a característica do tumor para a gente definir esse tratamento. A gente sabe que alguns tumores precisam de que a gente comece o tratamento com quimioterapia antes da cirurgia. Outros tumores, a gente pode começar o tratamento direto com a cirurgia. Então, a primeira avaliação que a gente tem que fazer é qual a característica desse tumor, qual o tamanho desse tumor e se ele já tem a indicação definida de uma quimioterapia. De um modo geral, quando a gente sabe que essa paciente vai precisar de quimioterapia, a gente prefere começar o tratamento pela quimioterapia. Quando a gente acha que não vai precisar ou quando a gente tem dúvidas se a quimioterapia será necessária, a gente opta pelo tratamento conservador inicial, a cirurgia upfront, como a gente chama. E a característica da cirurgia vai depender também de todos esses fatores que eu já coloquei para você e vou provocar a nossa colega aqui, doutora Thaís, para que ela fale um pouco dessas opções de cirurgia, né? Então, assim, a partir do momento, né, que a gente tem o diagnóstico e a gente faz os exames e a gente consegue identificar qual tipo tumoral, se vai para quimioterapia ou não, aí eu converso com a paciente sobre qual o tipo de tratamento cirúrgico oncológico, o que vai ser necessário fazer, uma quadrantectomia, uma mastectomia, e a partir disso, né, da segurança oncológica, a gente começa a planejar também a reconstrução mamária. A gente conversa muito sobre oncoplástica, né? No nosso meio a gente fala muito esse termo, mas a paciente ela chega sempre perguntando: eu vou conseguir reconstruir a minha mama? Como que vai ser isso? Então, depois da segurança oncológica, a gente começa a planejar. Eu tenho mama suficiente para fazer essa reconstrução? Eu vou precisar adicionar algum outro tecido, uma prótese para fazer isso? Então isso é muito importante, né? A gente já abordar nesse primeiro momento o que vai ser possível da gente programar ou não. Se é uma paciente que não é candidata, né? E aí a gente tem alguns casos que, assim, que as pacientes não são candidatas a fazer a reconstrução no primeiro momento, só depois de ter terminado o tratamento. Se o paciente tiver, né, assim, muitas doenças, muitas comorbidades que vão levar o risco cirúrgico, vão elevar o risco cirúrgico dela, tipos tumorais mais avançados, agressivos, né, um carcinoma inflamatório, a gente não consegue fazer logo no primeiro momento, mas a gente consegue fazer depois. Então, assim, eu acho que é muito importante, né, tudo que a gente colocou, e é a forma que a paciente chega para nós no consultório de oncologia. Ela geralmente já passou pela consulta pelo mastologista, que é onde começa a jornada dessa paciente, e ela já chega querendo realmente saber qual o tratamento, né? Então, assim, para a gente conversar com a paciente sobre qual o tratamento, a gente então precisa realmente determinar o subtipo tumoral. Então, a gente sabe que hoje nós temos não só o nome do tumor, mas também o sobrenome. Então, essa paciente, ela precisa depois da biópsia, submeter a um exame chamado imunistoquímica para a gente determinar
qual o tipo e o subtipo desse tumor e também o estadiamento dessa doença, para a gente entender o quão avançada essa doença está. Se ela está só pequenininha na mama, ou se ela está pequenininha na mama e tem também na axila, ou se ela não está somente mais na mama e na axila e tem em outros locais. E com tudo isso, eu falo que é uma discussão e uma equipe multidisciplinar mesmo, entre nós, a mastologia, a parte da plástica com vocês também, a equipe de radioterapia, porque aí a gente determina se essa paciente vai precisar de começar com tratamento antes da cirurgia, que é o que nós chamamos de quimioterapia neoadjuvante, que é o tratamento feito antes do procedimento cirúrgico para a gente, depois da cirurgia, para a gente tentar diminuir esse tumor para uma cirurgia menor, ou se a gente tem uma doença que tem um subtipo tumoral que precisa começar com a quimioterapia. Além disso, a gente sabe que com a quimioterapia a gente consegue avaliar, examinar essa paciente e ir avaliando como que vai ser essa resposta com o tratamento. Então, se a gente determina que ela vai para um tratamento antes, a gente começa com uma quimioterapia e hoje também a gente tem a possibilidade de algumas pacientes começar com endocrinoterapia antes da cirurgia, que é o bloqueio hormonal antes da cirurgia, e depois a gente parte para a cirurgia. Outras a gente já começa com a cirurgia inicialmente, né? E aí na sequência a gente vai avaliar, junto com a oncologia e com a radioterapia, a indicação do tratamento complementar. Isso, e quando é feito, né, um tratamento antes de a gente operar a paciente, a gente sempre faz os exames antes e depois que ela termina essa parte de tratamento, eu vou fazer todos os exames depois, porque eu preciso comparar, para eu saber se teve resposta, se não teve, para fazer a programação cirúrgica. Posso fazer algo menor? Eu preciso realmente retirar o que estava antes? Então, a paciente tem que estar ciente que ela vai repetir. Mesmo depois de ter feito o tratamento, a gente repete e avalia tudo de novo, para a gente fazer a nossa programação. O interessante nessa jornada, então, como todos nós falamos, é você definir o tipo de tratamento que vai ser inicial para ela. De um modo geral, essa definição passa pelo primeiro médico assistente que avaliou a paciente. Então, na maioria das vezes, passa pelo mastologista. Mas, mesmo que isso seja uma decisão que o mastologista tome, é fundamental você trabalhar em equipe multidisciplinar, como a Ludmila colocou. E o que é interessante a gente entender é que no local onde nós três trabalhamos num grupo que já tem especialistas tanto em oncologia quanto em mastologia, que essa jornada multidisciplinar, essa decisão compartilhada é muito mais interessante para todos nós envolvidos no tratamento e para o paciente que é o principal interessado. Então essa conversa entre o mastologista e o oncologista, mesmo antes de definir o tratamento, eu acho muito interessante, que alguns tipos de tumor, algumas pacientes vão ter situações intermediárias, situações limítrofes, onde você pode optar tanto pela cirurgia quanto pela quimioterapia inicial. Então essa conversa que é muito importante. A gente sabe que no nosso meio, aqui no Brasil, existe uma diferença grande dos diagnósticos feitos na rede pública e na rede privada. Na rede privada, normalmente a gente trabalha, felizmente, com tumores ainda iniciais, que foi tema de outro debate como esse, que foi do diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce é fundamental nesse contexto. Então, a partir do diagnóstico, essa conversa para definir o tratamento, cirurgia inicial ou tratamento clínico inicial, é fundamental para isso. E é importante que todos nós recebemos no consultório, a paciente fala, mas minha vizinha, minha tia, começou o tratamento assim, a outra começou assado, por que comigo vai ser dessa maneira? O tratamento no câncer de mama é absolutamente individualizado. O que é feito para a paciente Maria não necessariamente é feito para a paciente Cristina. Então a gente vai individualizar a definição do tratamento e a conduta baseada em tudo isso que nós colocamos. Característica do tumor, nome e sobrenome, tamanho do tumor, tamanho da mama. Hoje, a mastologia moderna, a gente se preocupa também com a parte de reparação. Então não adianta simplesmente a gente extirpar o tumor. Vamos tirar esse nódulo aqui e está retirado. Se sua mama vai ficar assimétrica, se vai ficar bonita, se vai ficar feia, talvez isso não fosse importante há algum tempo atrás, onde os diagnósticos eram feitos de maneira mais avançada e a gente precisava tratar o tumor de alguma maneira. Hoje, a gente fazendo o diagnóstico mais precoce permite esse tipo de discussão entre a equipe multidisciplinar e entre o paciente. Então, a doutora Thaís já colocou, a gente faz a parte de reconstrução imediata, sempre que possível. Felizmente, são poucas as situações onde a gente não pode fazer a reconstrução imediata.
E doutora Thaís, quando a gente opta, desde o início, sabendo que é possível fazer esse tipo de reconstrução, você já colocou as diferenças entre a cirurgia conservadora inicial, onde a gente não precisa retirar toda a mama, e a cirurgia radical, onde a gente precisa retirar toda a mama. Nessas circunstâncias, o que você pode falar sobre o tipo de reparação ou de reconstrução que a gente tem para cada uma dessas situações, quando a cirurgia é conservadora ou quando a cirurgia é mais radical? É importante, assim, a paciente entender que ela não vai estar mais bem tratada se ela fizer uma mastectomia. É muito importante ela ter isso em mente. Que a cirurgia conservadora, que é um quadrante, um setor, tirar uma parte da mama, ela é também oncologicamente segura do que uma mastectomia, certo? Então, assim, o primeiro ponto é esclarecer isso para a paciente e a partir daí, se ela tem uma lesão pequena, uma lesão que tem, assim, uma relação tumor-mama satisfatório, a gente consegue retirar uma parte, fazer uma mamoplastia, uma redução mamária. E se ela não tiver essa possibilidade, a gente entra com o que a gente chama as próteses mamárias, os implantes, né? E aí não tem também nenhum, é um mito, né? Muitos pacientes têm assim medo, eu tenho câncer, eu posso colocar prótese? Pode fazer reconstrução com prótese, tá? E a reconstrução, ela pode ser uma mastectomia com prótese, uma mastectomia modificada, que é a adenomastectomia com prótese. E isso vai depender realmente do tamanho tumoral dela. Mas é importante que ela se sinta segura, né, no seu tratamento e segura com o seu médico, porque tanto uma opção quanto a outra, ela vai estar tão bem tratada. E hoje a gente tem, né, essas opções de reconstrução imediata. E quando a gente não tem pele suficiente, às vezes a gente chama, que é o que a gente chama de rodar um retalho. Quando é isso? Quando eu vou precisar tirar a pele de outro local do corpo, ou das costas, ou do abdômen, né, para eu preencher aquele defeito que vai causar. Porque quando eu tenho uma lesão grande, eu sei que eu vou causar um defeito, né? Se eu tirar mais do que ali 30%, 40% da mama, eu vou causar um defeito. Então eu vou trazer de outro lugar para preencher aquele espaço e deixar a mama esteticamente satisfatória, né? A gente hoje sempre se preocupa com isso, em deixá-la menos assimétrica possível. Porque isso vai interferir muito na qualidade de vida, né? Principalmente nos efeitos psicológicos da paciente no tratamento, porque depois da cirurgia ela ainda não encerrou a trajetória dela, né? Ela ainda tem mais uma parte, que seja oncológica, que seja na radioterapia, então ela tão segura ali e tendo também uma mama simétrica, isso vai fazer com que o tratamento siga mais tranquilo. E eu quero trazer um ponto aqui importante, que a gente tem muitas pacientes jovens chegando no nosso consultório. E aí, essas pacientes, elas são novas, chegam com várias dúvidas, né? E assim, a gente tem que envolver não somente a mastologia nesse momento, mas também a parte da fertilidade dessas pacientes, que nossos tratamentos podem envolver. E isso é um outro tema para a gente poder debater, né? Que é realmente as pacientes que chegou uma paciente de 35 anos com diagnóstico de câncer de mama, e aí a gente vai ter que falar sobre a cirurgia, falar sobre o tratamento oncológico, mas a gente tem que também pontuar para essas pacientes sobre a questão da fertilidade. Então envolve tudo isso e mais a questão da genética nessas pacientes. E o que eu vejo muito é que essas pacientes novas chegam já com a ideia de que quer tirar as duas mamas. Não, eu quero fazer uma cirurgia, eu tenho que tirar as duas mamas, eu acho que isso, né, elas pontuam isso para mim e eu estou trazendo isso para vocês, para saber a opinião de vocês realmente. A gente sabe que essas pacientes novas vão realizar exames, painéis, né, para avaliação hereditária de câncer de mama, que é aquele câncer que veio de geração para geração, né? Mas independentemente desse painel vir positivo ou não, a gente tem indicação de fazer essa cirurgia como elas trazem, de tirar as mamas? A indicação é muito individualizada. Eu acho que isso você tem que dividir muito com a sua paciente, porque quando a gente aumenta, digamos que a gente aumenta o tratamento cirúrgico, a gente também aumenta os riscos, né? E a gente tem que conversar sobre isso. Quais são os riscos de perder a reconstrução? Né? Uma paciente jovem, ela normalmente ela quer uma cirurgia associada com reconstrução. Então, sempre é necessário a gente ter um painel genético para saber se ela tem uma mutação, né, que confere a ela um alto risco de câncer de mama e aí planejar. Contudo, essa decisão ela tem que ser dividida, né?
Então, assim, no meu dia a dia eu costumo sempre dividir isso com as minhas pacientes, se é um desejo, o que ela vai ganhar com isso, né? Que eu digo assim, vai estar mais bem tratada ou não. Tem coisas que hoje na medicina a gente sabe, mas tem coisas que ainda estão em estudo, né? Então, falando nisso, eu sempre divido com elas. E você, o que você faz, doutor Rodrigo Pepe? Olha, acho interessante, voltando um pouquinho na nossa conversa, você colocou bem, Thaís, que procedimento cirúrgico sempre causa um dano. Eu vou tirar um pedaço, um setor da mama, um fragmento da mama. Sempre existe um dano, sempre a gente vai causar algum problema, algum defeito para essa paciente. E é nesse contexto que entra a questão das cirurgias reparadoras e oncoplásticas. A gente não quer deixar esse defeito aparente quando é possível a gente fazer isso. Então, a gente vai causar um defeito tão maior quanto o tamanho do tumor. E, como a doutora Thaís colocou, a proporção entre o tamanho do tumor e o tamanho da mama é que vai definir como esse dano pode ser reparado. Então, se eu tenho um tumor, vamos dar um exemplo, de 3 centímetros, mas a pessoa tem uma mama muito pequena, muitas vezes eu preciso retirar toda a mama, porque eu não vou conseguir fazer uma remodelação do tecido que restou e oferecer um bom resultado estético. Por outro lado, tumores às vezes de 5 centímetros, se a paciente tem uma mama mais volumosa, eu não tenho a necessidade de retirar toda a mama, porque com aquele volume da mama que restar, após eu tirar o tumor, eu consigo fazer uma remodelação dessa mama, que é o que a gente chama de oncoplastia. Então eu vou causar um defeito, tirando o tumor, mas o que me resta de tecido mamário, eu consigo remontar essa mama para ficar com resultado estético satisfatório. E no mesmo momento cirúrgico, a gente faz uma cirurgia semelhante na outra mama, que é o que a gente chama de simetrização. Então, existia um mito, eu tenho um pouquinho de barba branca, de ficar sem a mama. O paciente morria de medo, todo câncer de mama, eu vou perder minha mama, ou se não precisa retirar toda a mama, eu vou ficar completamente deformada, a mama vai ficar de um tamanho, outra mama vai ficar de outro tamanho. Isso é uma situação que a gente evita de causar hoje em dia, e a gente tem meios de evitar com essas técnicas cirúrgicas que envolvem a oncoplastia. Então, sempre que possível, a gente vai fazer uma cirurgia conservadora, retirando somente a área tumoral e fazendo uma remodelagem da mama e a mesma cirurgia do outro lado para que a gente possa ter resultados estéticos semelhantes e satisfatórios. Então, isso é importante. Agora, a doutora Thaís já colocou sobre isso. Mas se eu tirar toda a mama, eu não vou ter mais segurança, eu vou tratar melhor esse câncer? A resposta é simples: não. A cirurgia conservadora associada com radioterapia, existe o mesmo número, o mesmo índice de retorno de tumor, o mesmo índice de recidiva do que quando a gente retira toda a mama. Então a indicação e a individualização de qual cirurgia a gente vai fazer vai depender desses fatores que nós mencionamos anteriormente, entre a opção de cirurgia conservadora ou cirurgia radical. Cirurgia conservadora, a gente vai usar essas técnicas de remodelação e a gente tem várias técnicas diferentes, específicas para cada posição de tumor, para cada tamanho do tumor, para que a gente possa oferecer um resultado. Agora, se a proporção entre o tamanho do tumor e a mama não for adequada, a gente tem que partir para a retirada total da mama. Agora, mesmo a retirada total da mama já ficou, digamos, mais moderna do que era anteriormente. Então, hoje, a gente só retira areola e mamilo quando o tumor está muito próximo da areola e mamilo. Em outras situações, a gente faz uma cirurgia evitando de tirar a areola e mamilo, tira todo o tecido glandular, coloca alguma coisa para preencher aquele vazio e mantém a areola e mamilo. Que coisa é essa? De um modo geral, a gente usa uma prótese, que é um pouco mais simples, mas quando necessário, a doutora Thaís também já colocou, a gente usa tecido de outra parte do corpo, normalmente tecido das costas, que traz um pouco de gordura, um pouco de músculo, e às vezes associa com a prótese, às vezes, mais raramente, tecido do abdômen, que a gente traz o tecido do abdômen, gordura e músculo, e coloca no local, para a gente não perder essa característica de feminilidade tão importante para a mulher. Com relação às alterações genéticas, é importante a gente falar para quem nos assiste que todo câncer de mama vem de uma alteração genética, mas essa alteração genética nem sempre é herdada
nem sempre é passada de mãe para filha. Então é importante a gente fazer essa história, a Ludmila colocou sobre os painéis genéticos, para a gente entender qual é essa alteração. Algumas alterações genéticas são tão importantes que a gente prevê a possibilidade de o câncer de mama aparecer nessa paciente, e essa possibilidade varia de acordo com a alteração genética, podendo chegar a 85%, 90% de chance dessa paciente desenvolver um câncer de mama. E o caso mais icônico, e todo mundo tem conhecimento disso, é o caso da Angelina Jolie, que descobriu essa alteração genética e optou por retirar as suas mamas preventivamente. Essa cirurgia preventiva, a gente chama de cirurgia redutora de risco, a gente vai reduzir o risco de câncer entre 90% e 95% daquele risco inicialmente calculado pela alteração genética. Então, é uma cirurgia bastante segura, bastante efetiva, mas não é para todo mundo. Sim. Então, de novo, o tratamento é individualizado. Quem que é candidato inicialmente para essas cirurgias? Os pacientes que têm alteração genética detectado pelos métodos como a doutora Ludmila colocou. Ah, mas eu não tenho essa alteração genética, mas minha avó teve câncer de mama, minha tia teve câncer de mama, minha prima teve câncer de mama aos 35. Importante a gente entender também que a gente não conhece todos os cânceres envolvidos no câncer de mama. A gente conhece alguns deles, muitos deles, e desses que a gente conhece, a gente procura identificar aqueles que trazem maior risco. Mas, eventualmente, uma paciente com uma história familiar muito rica é uma paciente que a gente tem que discutir sobre essa possibilidade também. E essa cirurgia, quando a gente faz a retirada da mama, a gente mantém a areola e mamilo, porque é preventiva, não é uma cirurgia para tratar o câncer, né? É uma cirurgia preventiva, a gente mantém a areola e mamilo e faz uma reconstrução imediata. Então, eu acho importante a gente lembrar sempre, as nossas doentes de hoje em dia, as nossas pacientes com câncer de mama, seja na rede privada e mesmo na rede pública, têm o direito de preservar a sua estética corporal, preservar a sua feminilidade. Ou a gente vai fazer uma cirurgia conservadora e vai adotar essas técnicas de oncoplastia para entregar um bom resultado estético. Quando a gente não tem condição de fazer isso, precisa retirar toda a mama, a gente vai adotar técnicas de reconstrução, utilizando prótese, utilizando tecido do corpo, para entregar sempre um resultado estético adequado para elas. E agora trazendo sobre os tipos e subtipos do câncer de mama, então, após este diagnóstico, eu converso muito com as pacientes, então, que determinados subtipos, a gente tem algumas classificações, como subtipo receptor hormonal positivo, em 70% das pacientes, que são aqueles tumores relacionados a fatores de estrogênio e progesterona, outros vão ser HER2 positivo, triplo negativo, mas o que isso traz de informações para nós oncologistas, para nós mastologistas? É que depois de um tratamento cirúrgico, depois de um tratamento realizado, seja com químio, radioterapia, a gente vai avaliar se essas pacientes têm indicação de usar um tratamento complementar por um tempo, que pode variar de 5, 7, 10 anos, com endocrinoterapia. E o que seria então essa endocrinoterapia? A gente vai usar medicações orais, que são comprimidos, que a paciente toma uma vez por dia, e vai bloquear esse estrogênio, bloquear essa parte hormonal nas células do câncer de mama. Então, as pacientes fazem uso por um período e o objetivo é evitar a recidiva dessa doença. Então, a gente sabe que as pacientes que têm indicação, a gente faz o uso por determinado período para evitar que essa doença retorne. Né? E a endocrinoterapia, às vezes alguma paciente fala assim, a endocrinoterapia parece que está tomando hormônio. Na verdade, ela é o contrário, né? Então ela é um bloqueador de hormônio. Então ela é utilizada para pacientes que a gente tem subtipo receptores de estrogênio e progesterona ou progesterona, né? Receptores hormonais presentes no exame da biópsia. Ludmila, fala um pouquinho para a gente, importante essa frase sua. O tratamento é um bloqueador dos hormônios femininos que estão relacionados com o crescimento do câncer de mama. Infelizmente, a gente tem muito na mídia hoje em dia uma desinformação a respeito do câncer de mama. Muita fake news que pouca gente às vezes reconhece. Então, a gente sabe que a mulher que entra na menopausa tem indicação de fazer reposição hormonal por uma série de motivos. Não é para toda mulher, mas muitas mulheres têm essa indicação. O problema é que as pacientes com câncer de mama, como você bem colocou, ao contrário de ter uma indicação para repor o hormônio, ela tem uma indicação para bloquear o hormônio, justamente para que esse estrogênio e progesterona não tenham um efeito estimulando o crescimento desse tumor.
E a gente vê nas redes sociais, muita gente, olha, não tome tratamento para câncer de mama, pelo contrário, se eu te der um hormônio, olha como você fica bonita, olha como a moça que está fazendo câncer está aqui cansada da quimioterapia, a quimioterapia faz um dano grande para o paciente, então não faça quimioterapia, não faça hormonioterapia, ao contrário, use esse hormôniozinho aqui que ele é mágico, vai deixar você mais jovem, você mais bonita, você mais feminina. Gente, isso é errado. Doutora Ludmila, fala pra gente um pouquinho disso. Realmente a gente vivencia hoje, né, não somente das pacientes que não têm o diagnóstico, mas a mídia de uma forma geral, esse uso das terapias hormonais e implantes hormonais, terapias hormonais. E na paciente com câncer de mama, eu friso muito para elas no consultório, em que a gente usar qualquer hormônio para essa paciente, a gente pode ter um risco de uma recidiva da doença. E então, assim, mesmo os pacientes idosos, eu já estou menopausada, já estou na menopausa, mas a gente produz hormônio, a mulher produz hormônio por outras vias, não somente pelo ovário, então pelo tecido adiposo, por outras vias de conversão. Então, até para essas mulheres, a gente tem que usar bloqueadores de hormônio. Então, muitas vezes, infelizmente, eles têm efeitos colaterais do bloqueio hormonal, que nós, durante a consulta, a gente conversa com a paciente para a gente tentar minimizar esses efeitos do bloqueio hormonal, mas a gente usar qualquer medicação que contenha hormônio, a gente está levando a um prejuízo para essa paciente, com risco de recidiva da doença, e a partir do momento que a paciente tem a recidiva, essa doença deixa de ser uma doença com tratamento de intuito curativo e ela passa a ser um tratamento crônico, em que a paciente vai usar medicações por não somente esses 5, 10 anos, a gente vai usar por muito mais tempo e muitas vezes não somente um bloqueio hormonal, envolvendo outras medicações. Doutora Thaís, o que você fala para os seus pacientes? Porque a Ludmila deixou claro, o bloqueio hormonal faz parte do tratamento. Então a gente precisa disso como complemento ao tratamento cirúrgico ou qualquer outro tipo de tratamento. Como é que você convence seus pacientes que ficam te questionando isso assim, né? Mesmo as pacientes que já estão na menopausa, muitas vezes elas chegam, eu já estou na menopausa, eu não tenho mais hormônio. E mesmo assim eu preciso? Precisa. Mesmo assim precisa por conta das outras vias, né? E os efeitos colaterais que vão surgir, ou efeitos esperados, às vezes, da medicação, a gente vai lidar conforme acontecer. Então, eu sempre converso, né, com o oncologista, também com a paciente. A paciente está tendo muitos fogaços, são aqueles calores da menopausa, assim, voltou. A gente vai ter algum tipo de tratamento para isso, que seja medicamentoso, que seja mindfulness, ou então, assim, qualquer efeito colateral que prejudique a qualidade de vida, né, dessa paciente, a gente vai tentar remediar isso. Mas é muito importante que ela saiba que ela vai precisar fazer esse tratamento, né, pelo tempo indicado, para que evite que a doença retorne. E assim, no consultório, né, principalmente, como são com as pacientes mais jovens, Lud, como é que você eu acompanha acho que isso? as pacientes mais jovens, eu penso que elas lidam por muito. Após o diagnóstico, ela vai lidar com. Ela é casada, tem filhos novos, e ela tem uma vida aí pela frente, então ela traz muitos questionamentos que envolvem não somente a estética, mas também a disposição física, sexual, a questão emocional, porque a gente sabe que bloqueadores hormonais podem envolver está relacionado com a labilidade emocional, então eu acho que é um desafio muito grande. Então, por isso que a gente já faz parte do segmento dessa paciente, a gente tentar fazer intervenções para que essa paciente tenha o mínimo efeito colateral possível e mantenha sua qualidade de vida durante não só durante o tratamento cirúrgico, quimioterápico, mas também durante o tratamento com bloqueio hormonal. Porque eu acho que a gente tem que preservar a qualidade de vida dessa paciente para que ela consiga aderir ao tratamento, né? Porque eu acho que se for muito difícil, vai ter uma baixa adesão e entender a importância dessa adesão. Então, eu penso que a gente vai ter, é uma conversa de todas as consultas durante todo o segmento dessa paciente. E uma coisa também que às vezes a paciente chega, né, no meu consultório, por exemplo, a gente pega e opera uma paciente, ela não tem indicação naquele momento, não pode ser feita uma reconstrução imediata.
Às vezes ela pensa que só depois que ela tiver alta da oncologia que ela vai poder fazer um segundo tempo ou uma reconstrução. Isso não. A gente pode, né, depois que ela passou pela fase da quimioterapia, da radioterapia, antes mesmo dos 5 ou 10 anos de tratamento hormonal, planejar, né, a reconstrução tardia dessa mama. Planejar se a gente vai fazer, né, com prótese, com tecido de outro local. Então tem como, antes desse período, a gente fazer o segundo tempo, a reconstrução tardia e deixar e planejar isso antes mesmo de terminar, né, o tratamento, planejar o segundo tempo cirúrgico dela para que a gente consiga uma imagem corporal mais adequada ou satisfatória, sendo que isso também é um pouco subjetivo da mulher. Então, depende das queixas dela, da avaliação dela com o seu mastologista, com o seu cirurgião, né? Pra gente conseguir planejar isso num segundo momento. Eu lembrei, pensando agora nessas pacientes jovens, pegando o gancho da pergunta anterior, essas pacientes novas, muitas delas não têm prole constituída. E depois que elas terminam a parte da cirurgia, seja quimio antes ou depois, seja radioterapia, elas começam, então, essas pacientes que têm indicação de tomar endocrinoterapia, o bloqueio hormonal, elas me perguntam muito assim, e eu posso engravidar? E hoje a gente já tem dados de estudo que falam que algumas pacientes, determinadas pacientes, podem sim parar a endocrinoterapia por um período para tentar uma gestação, né, e após retornar esse bloqueio hormonal. Então, por isso que realmente a gente tem que individualizar cada paciente, porque algumas delas a gente vai poder oferecer essa pausa do tratamento por uma possível gestação. Por isso que eu falo, a paciente jovem é um desafio, né, no nosso consultório, no nosso dia a dia. Isso, de novo, tentando fazer um apanhado do que nós conversamos aqui, a gente está individualizando sempre o tratamento. A decisão nunca é impositiva, seja do cirurgião, seja do oncologista clínico, uma decisão compartilhada. Então, você trabalhar em equipe é muito bom, você trabalha com equipe médicas, e compartilhar isso para que a paciente também dê sua opinião. Vai ter um grupo de pacientes onde os efeitos colaterais de uma hormonioterapia ou de uma quimioterapia vão ser tão importantes a ponto dela não querer fazer o tipo de tratamento. Cabe a nós orientá-las, tentando mostrar que aquilo é importante no sentido de completar o tratamento. Para outras, elas não vão querer fazer um tratamento cirúrgico, porque acham que vai ser uma agressão na imagem pessoal, seja para uma cirurgia conservadora ou radical. E, de novo, cabe a nós, como equipe, orientá-las do que é possível. Por isso que eu vou bater de novo numa tecla de orientação é fundamental. Informações precisas são fundamentais até para a tomada de decisão. Felizmente, hoje, a gente tem muitos meios de se conseguir essa informação. Não precisa... Meu tempo eu ia para a biblioteca consultar uma enciclopédia para saber o que fazer. Hoje você vai no computador e você tem essas informações de muito fácil acesso, seja para nós médicos, seja para o público leigo, a paciente que está com aquele problema naquele momento. Mas tem que tomar muito cuidado com essas informações. Tem muita gente vendendo informação na internet que são informações ruins, está causando um desserviço, está causando um prejuízo, dizendo que mamografia causa câncer de mama, dizendo que a cirurgia é isso, que o hormônio é aquilo, tome minha atenção. Coloque o chip da beleza, isso é fantástico para você. Esquece do tratamento. Não sei se vocês assistiram uma série que chama Vinagre de Maçã. Eu indico para vocês. É uma série que conta uma história de duas jovens com características diferentes, sem dar spoiler, com duas informações diferentes a respeito do tratamento do câncer. Uma, de maneira maldosa e mentirosa, ela inventa algumas coisas. A outra tem um diagnóstico de câncer de mama e passa por ele, mas ela também não aceita determinados tratamentos e vai procurar terapias alternativas. Então são duas visões interessantes, mas mostrando, as duas acabam virando divulgadoras de conteúdo, e cada um divulga o conteúdo à sua maneira, tentando convencer outras mulheres daquilo que elas pensam. Não são médicas, uma é uma paciente com diagnóstico, a outra não, e é uma aventureira, e divulgam informações que são absolutamente irreais e são absolutamente prejudiciais para aquelas pessoas que acham, olha que bonitinho, aquela moça fez aquilo, teve câncer, olha como ela está,
e a outra, olha, ela também teve câncer, fez aqui uma dieta, fez aqui um tratamento assim assado. Gente, procurem as informações. Agora procurem informações de fontes seguras, fontes que vocês confiam. No consultório, às vezes os pacientes chegam e falam, doutor, eu vi uma informação, por exemplo, que a mamografia causa câncer. Você viu aonde? Vi no Instagram. De quem? Do fulano. Fulano é médico? Não sei. Fulano é oncologista ou mastologista? Acho que não. A senhora veio aqui porque eu sou médico, mastologista. A senhora tem que escolher em quem vai confiar. Eu vou dizer para a senhora, o que essa pessoa escreveu é mentira. Esse cara está prestando um desserviço. Né? A senhora acredita em mim se quiser. Mas eu sou especialista, doutora Ludmila, doutora Thaís, são especialistas, você tem que procurar informações corretas. Mesmo no Instagram, mesmo na internet de modo geral, você encontra sites seguros. Site da Sociedade de Oncologia, site da Sociedade de Mastologia, páginas no Instagram de médicos, de mastologistas, de oncologistas que são confiáveis, onde você vai adquirir as informações que você precisa para aquilo. Agora evitem, sabe, informações de blogueiros, de pessoas que não são médicas, ou de pessoa que é um médico, mas não é um médico daquela especialidade. Então quem vai falar melhor sobre coração? O cardiologista ou o mastologista? Eu imagino que vocês vão procurar o cardiologista. Então, quando é câncer de mama, procure os especialistas que trabalhem com câncer de mama. Estamos falando aqui oncologista, mastologistas, aí que você precisa buscar essas informações. Isso aí é educação em saúde, né? E a informação de qualidade é fundamental, porque as pacientes realmente, durante todo, não só do diagnóstico, do tratamento, do segmento, toda a jornada dela, ela busca muitas informações e recebe informações de pessoas que sabem que elas estão passando pelo diagnóstico, pela jornada do câncer de mama. Então é uma chuva de informações e muitas delas irreais, né? Eu acho que isso, que o Outubro Rosa, né, ele serve também para isso, para educação, para a gente conseguir levar boas informações para os pacientes, né? Informação com respaldo, coisas reais, para que a gente consiga fazer com que as pacientes se conscientizem disso. Então é mais do que, vamos fazer o toque ou mamografia. Eu acho que realmente a gente tem que ter informações seguras sobre o tratamento. E o Outubro Rosa é isso. Né? E também as pacientes, eu acho que é um ponto importante aproveitar que a gente está falando, que, por exemplo, as pacientes que têm uma recidiva da doença, não é sentença de morte. Eu acho que a gente tem que entender que o tratamento avançou muito nos últimos anos e a gente torna, então, esse câncer de mama uma doença crônica, mas passível de tratamento. Então, eu bato muito nessa tecla, que eu tenho pacientes muitos anos tratando da doença e esse tratamento está conosco, oncologista, mas em algum momento pode passar também por alguma avaliação da mastologia e não necessariamente, não somente com a oncologia. Então, acho que elas têm que entender que a gente não passa a ser uma doença, um tratamento crônico por muitos anos. E outro ponto que eu acho interessante é sobre o segmento das pacientes com câncer de mama. Como que vocês costumam fazer o segmento dessa paciente? Porque eu chego muitas pacientes para mim querendo fazer 1000 exames de imagens nesse segmento, seja PET, tomografias, e muitas vezes o que eu penso é que a gente primeiro tem que ter um exame físico de qualidade, né? E eu queria saber de vocês como que vocês fazem o segmento dessa paciente com base nas indicações da sociedade. Assim, só para pegar o gancho, Thaís, quando a gente fala de segmento, a gente está falando que o tratamento funcionou. O paciente não morreu do câncer de mama, o paciente sobreviveu à cirurgia, sobreviveu à quimioterapia ou à hormonioterapia. Por isso que a gente está fazendo segmento. Então a vida continua. Você comentou anteriormente, gravidez, é possível? Sim, é possível. Posso fazer minha cirurgia, não deu para fazer no primeiro momento, posso fazer a cirurgia depois? Sim, é possível. Não é tudo que vai acontecer na vida da pessoa, da mulher que teve câncer de mama, que estará diretamente relacionado ao câncer de mama. Doutor, tive uma dor de barriga, será que é meu câncer que voltou? Gente, todo mundo vai ter uma dor de barriga, todo mundo vai ter uma febre, todo mundo vai ter uma gripe, isso não tem nada a ver mais com o câncer. Né? Então, Thaís, fala pra gente como é que você faz essa condução depois. Muitas vezes a paciente chega, ela termina, né? Termina a cirurgia, termina a rádio, termina a quimioterapia, e aí ela acha que, assim, ela tá de alta. Não, já tô de alta, vou acompanhar com a doutora Ludmila ali os próximos 5 anos, mas não, assim, na mastologia essa paciente nunca vai ter alta.
né? Essa paciente vai ser sempre acompanhada com exame de imagem, né? Mamografia, ultrassom ou ressonância, a depender, né, do caso. E só que o que vai ser diferente, né? Com o passar do tempo, a gente vai espaçando mais esse acompanhamento. Eu não vou precisar ver essa mulher a cada 4 meses, a cada 3 meses. A partir de um período, eu vou começar a ver ela anualmente depois. Então, assim, alta ela não vai ter, ela vai precisar sempre, né, ficar de olho, observar se teve alguma alteração na mama, se ela notou alguma diferença no corpo dela e voltar antes. Ou então, ela vai seguir esse acompanhamento. Geralmente, nos primeiros 2 anos, né, a gente acompanha mais próximo e aí no 3º, 4º e 5º ano, a gente mantém esse acompanhamento pelo menos 2 a 3 vezes no ano e depois de 5 anos, 1 vez por ano, caso ela não tenha nenhuma alteração que ela tenha notado. Mas esse acompanhamento é o quê? Exame físico e também exame de imagem. Então, é um acompanhamento contínuo, né, Lud? Então, é importante, de novo, a paciente sobreviveu e a vida continua, mas câncer de mama é uma doençazinha traiçoeira. Então, a doutora Ludmila comentou, pode eventualmente voltar, pode recidivar. Para isso que a gente faz esses controles, como a doutora Thaís está colocando, vai mudando o espaçamento entre as consultas. A gente faz exame que você perguntou, tem que fazer. Para que a gente faz os exames? Justamente para tentar descobrir se eventualmente surgir uma recidiva, se esse tumor aparecer de novo, seja na mama, seja em outra parte do corpo, para que a gente possa ter tempo hábil para instituir os tratamentos que, como você colocou, Ludmila, estão muito modernos e a gente consegue cronificar essa doença. Agora, é importante entender que esse acompanhamento de exames de imagem também é individualizado. Então, não são todas as pacientes que precisam dos mesmos exames a todo momento. Então, a gente sempre faz, a doutora Thaís falou um pouco antes, a gente sempre faz exames antes e depois da quimioterapia, se for o caso, para definir se esse tumor reduziu, se não reduziu. Mas depois da cirurgia, depois que terminou o tratamento inicial, a gente continua fazendo esses exames de maneira seriada. Dependendo do tamanho do tumor, dependente de como começou esse tumor, que a gente chama de estadiamento inicial, a gente vai ter mais ou menos exames. Alguns tumores pequenos, eu não preciso de fazer grandes exames todo momento. Outros tumores maiores, mais avançados, a gente vai precisar de ser um pouco mais rigoroso nesse controle. Normalmente, o que você pede? Da mama, eu digo para você, a gente pede mamografia, de um modo geral, 1 vez por ano, pode ou não ser associado a ultrassonografia de mama, e a gente pode intercalar a ressonância para os pacientes de maior risco. Na mama, eu não preciso de muito mais do que isso. No restante do corpo, doutora? Se a gente for seguir realmente os guidelines, seja ESMO, americano, né, NCCN e até a SBOC, que é da nossa sociedade, o segmento é justamente exame físico bem detalhado dessa paciente, uma história completa em cada consulta e os exames da mama que vocês indicaram. No segmento dessa paciente não existe uma obrigatoriedade de ser feito tomografias, ressonâncias, PET scan. Claro que algumas pacientes vão fazer. Sim, a depender dos sintomas que elas nos trazem, alguma suspeita que a gente precisa investigar mais profundamente, mas isso não faz parte da rotina do nosso dia a dia, pedir esses exames de imagem regularmente para essas pacientes. Bom, pessoal, eu acho que a nossa finalidade aqui hoje era de ter uma conversa tranquila, né, e trazer boas informações, principalmente para os pacientes e para quem está ouvindo a gente. Eu acho que a gente concluiu isso com sucesso. Eu queria agradecer, né, o convite e a presença de vocês aqui hoje, que a gente consiga fazer isso mais vezes, viu? Muito obrigada. Então, eu gostaria de pedir aqui, né, que vocês fizessem as suas últimas considerações, se vocês têm algo a mais para falar e para acrescentar também. Então, concluindo o que a gente falou, o câncer de mama, o tratamento é feito em muitas etapas e cada etapa tem o seu papel e é feito de forma multidisciplinar. Então, é discutindo eu, oncologista, com mastologista, com a geneticista, com o radioterapeuta, com a parte da ginecologia com relação à fertilidade. E não somente nós, mas também a equipe multi, como psicologia, fisioterapia e toda a equipe, né, nessa jornada da paciente com câncer de mama. Para finalizar então, a jornada da paciente com câncer de mama, na verdade, começa no diagnóstico, a gente não discutiu muito isso hoje, mas é fundamental um diagnóstico precoce, e eu vou salientar o que as sociedades de mastologia, de ginecologia, de oncologia clínica e de radiologia recomendam, que é mamografia anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Isso é fundamental para a gente ter um diagnóstico precoce. A partir daí, eu acho fundamental a gente lembrar, porque a gente
trabalha com pessoas na rede pública, na rede privada, é o acesso aos especialistas. Então, caso de dúvidas, procure um mastologista, vai fazer seu exame se tem alguma alteração. Do mastologista, vai para a biópsia, vai para o diagnóstico. A gente não comentou nada disso, comentamos a partir do diagnóstico. Define exatamente qual é o melhor tratamento, com a equipe multidisciplinar. A gente vai para uma cirurgia inicial, você vai primeiro para um tratamento clínico inicial, e depois que finalizou o tratamento com a cirurgia, com a quimioterapia, o segmento é fundamental para que eventualmente alguma outra alteração seja descoberta também a tempo, para que a gente possa implementar o tratamento adequado. Não é isso?